Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, minhas amadas. Glória a Deus, aleluias. Grande é o Senhor nas nossas vidas, que vive e reina para todo sempre e nos dá a vitória. Quero agradecer a todas vocês que têm passado por aqui, que têm se inscrevido. Estou muito feliz com Deus e sou grata ao Senhor pelas vossas vidas, de me ajudarem, né, de escreverem, deixar o seu pedido de oração, né, o seu comentário, que nosso Deus continue a abençoar cada um e a cada uma de vocês, amém? Aleluias, louvado seja Deus. A palavra de hoje está, né, na primeira carta do apóstolo João, né, primeira epístola, né, do apóstolo João, no seu capítulo 2, em verso 18. Eu quero falar hoje sobre unção, irmãos. Sobre unção, né? Sobre o óleo, né? O óleo da unção, né? Muita gente acha que unção é correr, pular, gritar, cair no chão, se espirnear, dar cabeçada. Porque hoje tem a unção de tudo, né? Hoje o pessoal apelidou a unção de tantas coisas, né? Unção do chimpanzé, unção do planta bananeira, unção, né? De tantas coisas, mas tanta chocarrice assim que estão fazendo assim com as coisas de Deus, que assim a gente chega a ficar triste, né? Com tanta coisa que a gente vê. E não é isso, né? A gente vê gente falar assim, crente falar assim, quando eu estou falando quando eu estou falando com Deus, minha língua enrola e eu começo a falar agora em língua, em mistério. Mentira que a língua não enrola. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe que a língua não enrola, você está falando com Deus, de repente você começa a falar outra língua. Normalmente, a sua língua não fica enrolada dentro da boca, a sua língua não fica torta, a sua língua não é nada. Você fala normalmente, porque é Deus quem dá as línguas, entendeu? Então, assim, é muita coisa que se fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas é isso, né? Quem fala essas coisas é crente que não lê Bíblia, é crente que não tem ensinamento. E como eu, no começo da minha caminhada, irmãos, eu aprendi muita coisa errada e eu fiz também muita coisa errada, achando que estava certo, porque as pessoas que estavam ali na frente me ensinavam daquela maneira, dizendo que estava certo, e a gente que não lê Bíblia aprende com o outro, a gente aprende achando que está certo. É igual um pai que rouba, uma mãe que rouba, e o filho vê eles roubarem e o filho vai achar que é certo. Né? Lá no interior onde eu morava, tinha muitos pais que roubavam galinha no quintal dos outros e chegava em casa, matava e comia junto com os filhos e não dizia que aquilo era errado. Então os filhos crescem roubando, achando que é certo, né? Porque a gente aprende, o menor aprende com o maior. Então se o maior ensina errado, o pequeno vai aprender errado e vai fazer tudo errado. Então bem assim é na igreja, não tem diferença também nenhuma. Se quem está ali na frente não é dedicado ao ensino, vai ensinar as ovelhas errado, vai ensinar o rebanho a ler errado e vão aprender errado, e aquele rebanho vai fazer tudo errado porque ele aprendeu daquela maneira, daquele jeito, né? Então, eu aprendi muita coisa errada. Eu achava que, no início, né, da minha caminhada, eu achava que pular era cheio do poder de Deus, correr era estar cheio do poder de Deus, gritar era cheio do poder de Deus, cair no chão era cheio do poder de Deus. E depois, quando eu me tornei adulta, né, deixei de ser criança, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fui meditar na palavra de Deus, eu vi que nada disso é poder, nada disso é unção. Isso é emoção, isso é meninice e isso é escândalo, né? Traz escândalo para as coisas de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, como é que a gente aprende a verdade? Lendo a palavra de Deus, né? No Evangelho de João 8:32, a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que eu conheço a verdade? Meditando na palavra do Senhor. As Escrituras diz, né, que o povo de Deus erraram, foram destruídos, porque, né, faltou o quê? Conhecimento, né? Então, quando a pessoa tem conhecimento,
nada destrói, nada atrapalha, porque você sabe, você conhece, você tem entendimento daquilo ali, né? Então, irmãs, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É, eu parei com isso. Para vocês terem uma ideia que antigamente eu orava, eu dizia assim, Senhor, me dê poder para quando eu tocar em uma pessoa ela cair. Então eu achava que ali era poder, irmãos, porque né, eu via quem estava ali na frente, né, fazer, né, e eu era ovelha, né, então eu achava que era poder. Depois eu fui ver que isso é meninice, né, e isso é histeria, né, isso não tem nada a ver, entendeu? Agora, você está em um culto e você glorifica a Deus e de repente você levanta da cadeira, você levanta a sua mão e dá um glória a Deus, glória a Jesus, aí não vai escandalizar ninguém, aí não vai abater ninguém, aí não vai chamar a atenção de ninguém, porque você está feliz e o teu corpo tem uma reação, né? E aí você, às vezes a pessoa está sentada ali e a palavra está tão boa, né? O Senhor está tão presente no culto e você dá aquele glória a Deus, e aí você levanta da tua cadeira e depois você senta de novo, né? Glória a Jesus. Mas a daí sair arrastando cadeira, derrubando todo mundo, correndo para lá e para cá, ficar rodando o tempo todo, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu vou, né, deixar alguns versículos aqui, né, da Bíblia, né, para a gente ver na Bíblia, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, porque é muitos escândalos, o povo ainda bota na internet, grava aquelas pataquadas, aquelas presepadas, rodando, e joga na internet, né, joga na internet. O sangue de Jesus tem poder. A gente não vê nenhum macumbeiro fazer isso, pegar e gravar lá o terreiro dele, o que está acontecendo, e jogar na internet. Aí os crentes botam lá, jogando na internet, o povo roda, cai pelo chão, outros saem empurrando, outros saem chutando. O povo presepeiro, esses crentes, viu? Precisa nascer de novo. Esse povo está precisando nascer de novo, porque nenhum deles tem o Espírito de Deus e nem sabe quem é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nunca se manifestou a eles, nunca morou com eles, nunca habitou dentro deles. Infelizmente a verdade dói, mas tem que ser, né, falada. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Os meus vídeos é um pouquinho longo, porque são vídeos de esclarecimento, de ensinamento, né, da palavra de Deus. Então as irmãs que já estão mais tempo aqui comigo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, tenham paciência com a sua irmãzinha aqui. Eu só quero, né, ensinar, né, esclarecer, porque, irmãos, eu já aprendi muita coisa errada e hoje eu não pratico mais, porque graças a Deus o Senhor me libertou, né? Eu pedi a Deus, eu disse, Deus, eu vejo coisas que me deixam com dúvida, e o Senhor diz na tua palavra que quando é o Senhor, não há dúvida, não tem escândalo, né? E aí eu disse, me ensina a meditar na tua palavra, Senhor. E Deus começou a me dar o desejo de meditar na palavra de Deus, irmãs. E eu aprendi a meditar na palavra do Senhor. Então, medite na palavra de Deus, irmãos. A Bíblia hoje todo mundo tem. Quem não tem, pode pedir a um irmão, que todo irmão tem mais de uma Bíblia em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Tem gente que chega para pregar na igreja, mas não dá um versículo, irmão. É só falando, entregando. Aí diz, eu tô todo me tremendo, que tô cheio do poder de Deus. Não é poder de Deus coisa nenhuma, você é um barulhento, né? Não tem palavra de Deus e tá falando besteira, enganando o povo, né? Aí tem irmã que vai cantar e diz, eu tô tão cheia que eu fico toda me tremendo. Mentira, mentira, isso tudo é emoção, isso tudo aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é tão sensível, ele é tão manso, ele é tão meigo, ele é tão doce. O Espírito Santo de Deus, ele é tão, meu Deus do céu, tão educado. Não tem ninguém igual ao Espírito Santo de Deus. Ele é sensível demais. O Espírito Santo de Deus, ele não é escandaloso. O Espírito Santo de Deus, ele não chama atenção. Ele é tão simples, de tão lindo que ele é. Ele é simples, humilde e lindo que ele é. A pessoa olha para aquela irmã, aquele irmão que tem o Espírito de Deus e diz, eu vejo o Espírito de Deus na vida daquela pessoa por causa da prudência, né, a educação, a maneira, né, Então, meu Deus do céu, então o povo precisa conhecer o Espírito de Deus e a unção de Deus, porque verdadeiramente
A maioria dos que estão na igreja do Senhor não conhece o que é o Espírito de Deus. Não conhece quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Então está, né, na epístola de João, primeira carta de João, seu capítulo 2 e verso 18, eu vou ler, que diz assim: Filhinhos, e já a última hora, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, tá vendo? Eles congregavam, eles meditavam e de repente sai, né? Sai da comunhão, do meio da comunhão dos irmãos, não querem mais comunhão com os irmãos. E ninguém vem a me dizer, entendeu? Que quando sai da comunhão com os irmãos, medita na Bíblia, porque não medita. Não medita. Porque a gente que congrega, para eu ler a Bíblia, eu tenho que me esforçar. Todo dia eu medito na palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, eu medito na palavra de Deus. Mas eu tenho que me esforçar. Porque tem dias que eu não tenho tempo. Eu tenho o desejo de ler, mas eu não tenho tempo. E aí eu pego e me esforço. Quando eu vou, sento ali um pouco, eu venho e pego a minha Bíblia para eu meditar. Porque senão o diabo rouba o tempo da gente. Então uma pessoa que ela deixa de congregar, ela deixa de estar em comunhão com os irmãos, ela perde também o desejo de meditar na palavra de Deus. Ela anda com aquilo que ela aprendeu lá atrás e ela ouviu falar dentro do coração, porque fica no nosso coração. Mas meditar na palavra de Deus não medita. Não medita. Não adianta me dizer que medita porque você está mentindo. Não medita. Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, é como a palavra de Deus diz, dentro da igreja ela tem o trigo e ela tem o joio. Então, o trigo ele faz o quê? Ele edifica, ele alimenta, ele dá sustentabilidade, né? Ele lhe fortalece, ele aumenta a tua fé. Porque o trigo, louvado seja o crente, trigo, ele tem a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele é obediente às coisas do Senhor, né? Ele não é rebelde. Mas o crente joio não. O crente joio ele faz o que ele quer. O trigo ele é diferente, né, do joio. O trigo ele tem a sementinha dentro dele, mas o joio ele é só casca. Quando a pessoa sacode, coisa assim, aperta assim, ele desmancha, ele fica só pó. Ele é queimado fácil. Então, por isso que o joio, ele é levado por vento de doutrinas, porque ele não tem a semente, que é a palavra de Deus. Então, o joio, ele é como aquela onda do mar, que ele vai e volta. Aquela onda, ela vai e depois ela volta cheia de espuma, né? Então, porque ela não tem a semente, ele é joio, só tem palha, só tem casca, palha. Então ele não tem raiz, ele não tem como se edificar, ser edificado, porque ele saiu do meio da comunhão, ele deixou, né, ali o corpo de Cristo, né? Então ele não medita na palavra de Deus, e quem não medita, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acaba, né, perdendo a semente, porque é a palavra de Deus. Como né, a palavra de Deus ela é aquela boa semente que cai, né, numa boa terra e ela produz. Então, se ele para, a semente vai parar de produzir, porque ela não está sendo plantada todos os dias no coração daquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não está sendo plantada, não está sendo regado ali aquela sementezinha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, há dois tipos de crente. Então, aquele povo era da igreja de Cristo, era do nosso meio, era aquele povo que congregava, fervoroso, de oração, de jejum, de palavra, mas saíram, né, foram seguir os seus caminhos, né, os propósitos do seu coração, que é enganoso, né, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e aí vira aquele crente joio, que em todo canto, né, tudo sacode lá, aqui não tá bom, aqui não tá, aqui não tá, aqui tá. Só quem tem a razão e quem é certo é eles, né? E aí a gente vê, a Bíblia diz que pelos frutos, né, a gente conhece o que? A árvore, né? Então,
Você vê aquele crente o tempo todo cheio de razão, cheio de sabedoria, só ele sabe, só ele sabe, só ele sabe, só ele sabe, ninguém sabe, só ele sabe, né? E aí você vê que já não está mais na palavra, né, de Deus, porque até o crente que sabe, aquele crente que é mestre, ele é humilde. Quando ele vê aquele pequeno ali errar, ou falhar ali na palavra de Deus por falta de conhecimento, ele fica quieto para não envergonhar, não abater aquele irmão. Já o joio é diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele diz aqui, louvado seja Deus, aleluia. Que tudo isso, né, louvado seja Deus, aleluia, acontece, né, para a gente ver. Porque a gente que tem a unção de Deus, a gente sabe tudo e discerne tudo. Ele diz, ó, saíram de nós no 19, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Como a Bíblia também diz, né, que nem todos que estão em Israel, né, é israelita, né? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi, João dizendo, né, porque não soubesseis, né, a verdade. Eu não escrevi porque eu não estou dizendo que vocês não conhecem, né, a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade, né? Então nenhuma mentira vem da verdade. Porque nada pode mudar a verdade, né? Aí ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quando você vê alguém negar o Pai, negar o Filho, você sabe que ali é filho das trevas, é filho do anticristo. Qualquer que nega o Filho também tem o Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Porque desde o princípio a gente sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas os escrevi acerca dos que vos enganam, porque muitos falsos profetas já têm se levantado em nosso meio. Você vê que o Jesus expulsa demônios, irmãos, com imposição de mãos. Ele colocava as mãos na cabeça e expulsava demônio. Hoje não. Hoje a gente vê um bando de picareta, né, aí de crente picareta, dizendo, Deus, vou só tocar. Vou só tocar. E toca, a pessoa cai lá no chão. Cai lá no chão. Aí diz que é poder de Deus. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus, ele liberta. O poder de Deus, ele transforma. Como é que uma pessoa cai debaixo do poder de Deus? Aí quando ela levanta, você diz assim, você quer aceitar Jesus? Ela diz, não, agora não. Então isso não é poder de Deus. O poder de Deus, quem tem um encontro com o poder de Deus, jamais ele larga. Jamais ele larga. Ele aceita Jesus, ele faz uma aliança com Jesus. Ele quer ser liberto daquela vida maligna, daquela vida de trevas. Eu vou mostrar aqui na Bíblia neste instante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, quando a pessoa cai ali não é poder de Deus, ali é demônio. Ali é demônio, não é poder de Deus, não. A pessoa cai e aí ela levanta e a pessoa diz, você quer Jesus? Ela diz, não, agora não. Aí diz assim, e a unção que vos recebeste dele fica em vós. Então, a unção fica dentro de nós. O que é unção? Unção é o sagrado dentro de nós. Unção é Jesus Cristo dentro de nós, é a verdade dentro de nós. Louvado seja o nome de Jesus, para não deixarmos nós sermos enganados, não deixarmos nós sermos ludibriados e ludibriadas, não deixarmos nós, aleluia, louvado seja Deus, andarmos pelo caminho de Caim, sermos enganadas como Eva foi enganada. Aleluia, unção, aleluia, ter Jesus dentro de nós, o sagrado dentro de nós, nos guiando. Esta é a verdadeira unção. Quando nós temos o Cristo dentro de nós, aleluia, nós não temos medo de evangelizar o drogado, não temos medo de ir na boca de fumo, não temos medo de falar para o macumbeiro, não temos medo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de expulsar o demônio daquela pessoa ali que está endemoniada. Quantos crentes hoje que roda e canta todo se tremendo, que está cheio de unção, mas quando manifesta um demônio, cai fora. Quantas vezes eu já fui expulsar demônio porque as pessoas estão lá que estão cheias de poder.
Estão rodando, estão caindo, tá aquela presepada toda. E aí na hora que o demônio manifesta, cadê a autoridade para expulsar os demônios? Ficam tudo lá com as mãos assim, com o olho que não tem tamanho, com medo, como se dissesse assim, diabo, não venha para cá não, viu? Não venha não. Com medo de expulsar o demônio. E muitos que botam a mão e não expulsa. É só emoção. Sabe por quê, irmãos? Hoje o povo está servindo a um Deus, o Deus da carnalidade. O culto tem que agradar a ele ou a ela. O culto tem que massagear o coração dele e o coração dela. Você já observou hoje que o culto hoje, se não tiver um reteté, hoje, a palavra, só a palavra de Deus, essa palavra aqui, que eu estou lendo para as irmãs, não tem mais serventia? Se não tiver um reteté, não tiver um reboliço, não tem mais serventia a palavra de Deus? Deus não trabalhou muito, Deus queria trabalhar, mas não trabalhou, trabalhou só com a palavra. Rapaz, o povo está blasfemando com as coisas de Deus, está blasfemando com o que é sagrado, irmãos. Isso é muito sério. Aí, Jesus vai vir buscar uma igreja assim agora? Vem não, irmãos. Os crentes vão ser peneirados. Ó, irmãos, o tanto de pastor que vai morrer esse ano não é brincadeira. O tanto de pastor que vai ficar internado, entubado, não é brincadeira. Porque estão na ladruagem, na roubalheira, na prostituição. E não se arrepende. E dizem que estão cheios de Deus. Que adianta ganhar tanto dinheiro e estar lá dentro do caixão e a família achando que Deus recolheu e ele descendo para o inferno. Ter títulos e títulos, ser tão reconhecido e descendo para o inferno. Não adianta nada. Não adianta nada. Não ensinaram a verdade, não abriram os olhos das ovelhas, ludibriaram a mente das ovelhas. Aí diz assim, a unção que vos recebeste dele fica em vós. Então a unção de Jesus fica em você, minha irmã. Fica em você, você vai olhar e vai dizer, não, ali é demônio. Você vai olhar ali, o crente mentindo, você está mentindo, você está errado. Porque quem tem a unção de Deus, ele não se conforma em ver alguém mentindo, alguém trapaceando. A pessoa abre a boca logo, então, você está mentindo e você está errado. Você está mentindo, você está... Quem tem a unção de Deus permanece na fé. Permanece firme nos caminhos do Senhor. Aí diz assim, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aquele não está desprezando os mestres, os verdadeiros pastores, de ensinar, porque todos nós devemos ser ensinados. Não está desprezando, mas ele está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você olha e você sabe ali, que se tem engano ali ou se não tem, porque o Espírito Santo de Deus, né, o próprio Jesus, né, louvado seja Deus, que está dentro de você, que habita dentro de nós, o sagrado ali que está dentro de nós, ele nos incomoda e diz, não, ali está errado, ali é engano. E diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Então, vamos meditar na palavra, para nós permanecermos cheios da unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela nos revela, ela nos mostra, ela nos capacita. Satanás, ele tem colocado esse engodo dentro no coração do povo, para o povo não meditar na palavra, para acreditar em tudo que é vento de doutrina, para não conhecer a verdade, porque a verdade é quem liberta e a verdade é a palavra. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, né, Jesus se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabes que ele é justo, sabes que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, toda aquela pessoa que pratica a justiça, que fala a verdade, é nascido de Deus. Quando você vê um crente meio balançando, ele não nasceu ainda. Ele precisa nascer de novo, aleluia. Quando o sagrado está dentro de nós, aleluia, louvado seja Deus, nós conhecemos a verdade, porque Ele é quem nos leva à verdade, Ele é a verdadeira verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Atos dos Apóstolos,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 10, 38. Atos dos Apóstolos 10, 38, irmãs. Diz assim, ó. Atos dos Apóstolos 10, 38, diz assim: como Deus, aqui ó, como Deus, aleluia, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, tá vendo aqui, irmãs? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o quê? O bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quem é ungido de Deus, quem tem a unção de Deus, aleluia, ele expulsa Satanás, aleluia, ele cura enfermos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele prega a verdade, ele permanece na fé, ele não é crente mentiroso, ele não é crente escandaloso, ele não é crente que sai rodando dentro da igreja, derrubando cadeira, ele não é crente que anda dando cabeçada, ele não é crente que o pessoal já apelidou aí de crente da unção do chimpanzé, que sai andando e pulando como macaco. Ó a situação que está chegando, né? Não é crente planta bananeira, né? Que anda com as pernas para cima e a cabeça para baixo. Não é crente vassoura que sai o tempo todo se sacudindo no meio da igreja. Gente, é tanto apelido que o povo tem botado no meio das coisas de Deus por causa desses crentes profano, que tem profanado as coisas santas do Senhor. Tem crente agora que está dando curso para os irmãos aprender a falar em línguas estranhas. Isso é demônio, isso é capeta, isso é Satanás encarnado, isso é espírito do anticristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é Deus, porque Deus, quando batiza o crente com o Espírito Santo e com fogo, Deus dá as línguas a ele, a língua não enrola, como muitos dizem, minha língua enrolou e eu fiquei falando blá, 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 blá. Não tem nada a ver, entendeu? Quem é cheio do Espírito Santo e quem fala em mistério com Deus, aleluia, a língua não enrola. Fala com Deus do mesmo jeito que eu estou falando com vocês aqui. A minha língua não precisa enrolar para eu falar com vocês. Falar em mistério com Deus também, a minha língua não enrola para eu falar em mistério com Deus. Porque ela está dentro do nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Deus ungiu o Senhor Jesus com o Espírito Santo, aleluia, e com virtude. O que é virtude? Poder, autoridade, vinda do alto. Quem tem o som de Deus tem poder e tem autoridade, não tem medo de ver ninguém endemoniado, não. Muito pelo contrário, ele fica constrangido, ele fica, meu Deus, triste. Ele diz, não, eu tenho que ir ali orar por aquele irmão, para aquele irmão ser liberto, para que Satanás bata em retirada, porque senão o demônio vai matar. Ele vai lá, na autoridade que Jesus deu a ele, e ali, ó, coloca a mão na cabeça, ou estende a mão assim, ó, em direção da pessoa, e manda Satanás sair, e Satanás tem que obedecer. Satanás tem que se curvar, não a nós, mas ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor está dentro de nós. O sagrado está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. E se a unção, louvado seja o nome de Jesus, que é o verdadeiro Cristo, está dentro de nós. Louvado seja Deus, o sagrado está dentro de nós. Nós temos poder e autoridade para expulsarmos demônios. Para expulsarmos demônio. Um dia um irmão manifestou na igreja e foi tanta gente expulsar e ninguém expulsou esse demônio. E eu estava sentadinha assim no banco e eu olhei assim e disse, meu Deus, me ajude a expulsar o demônio desse irmão. E um foi, outro foi, pastor foi, e aquela agonia, obreiro foi, missionário foi, e aquela agonia. E o irmão ali, coitado, né? O demônio manifestado terrivelmente naquele irmão. E aí eu me levantei por misericórdia de Deus e me aproximei dele e pedi que todo mundo largasse ele. O povo, não, o demônio vai machucar ele, que não sei o que. Eu disse, largue ele em nome de Jesus. Deixa, irmão, solte ele. Satanás não vai machucar ele, coisa nenhuma. E eu olhei ali, né, dentro do olho daquele irmão. Louvado seja o nome de Jesus, que ele era novo convertido na época. Né? Louvado seja Deus. E eu olhei para ele, eu disse, em nome de Jesus. Estendi minha mão e disse, em nome de Jesus. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por esta vida, e falei o nome do irmão. Largue ele agora, Satanás. Largue, demônio, a vida deste irmão agora. Em nome de Jesus, saia dele agora. Eu te ordeno no nome de Jesus.
Aquele que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário por esta vida. Ele já foi resgatado das tuas mãos. Saia dele agora. Tu não tem autoridade para tocar nele. E para a glória de Deus, irmãs, Satanás bateu em retirada. E aquele irmão ali foi liberto para a glória de Deus. Então, irmãs, né? É Jesus quem faz. Jesus que liberta. Não precisa você sair rodando, pulando, fazendo presepada no meio da igreja. Isso não é unção de Deus. Isso é meninice, isso é chocarrice, isso é espírito do engano, isso é anticristo. Querendo ludibriar a mente do povo. Isso não é unção de Deus. Você vê que a bateria está tocando, o povo está pulando. Aí quando a bateria para de tocar, o povo para de tocar, porque o povo dança conforme o som da bateria e não na unção de Deus. Porque se fosse unção de Deus, permaneceria dançando. Permaneceria. Não sou contra aqui ao mover de Deus, né? Não sou contra, porque eu sei que se Deus quiser pegar uma pessoa, ele pega, ele sacode, entendeu? Ele faz o que ele quer, que a nossa vida é dele. Mas eu sou contra as meninices, as chocarrices, os escândalos que estão causando dentro da igreja do Senhor e dizendo que é unção de Deus, dizendo que é Espírito de Deus e não é. Vocês sabem do que eu estou falando. Do que eu estou falando. Gente que vai para a igreja e pastores pegam óleo e dá para as ovelhas beber, gente. Quem já se viu um negócio desse? Não existe pegar óleo ungido e dar para as pessoas beber. Hoje o óleo ungido está na mão de todo mundo, irmãos. E a Bíblia fala na epístola do apóstolo Tiago, né? Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro que o óleo, né? O óleo da unção é um símbolo, né, do Espírito Santo. Não é para estar brincando. E fala lá na epístola de Tiago que os presbíteros pegam no óleo e ungem os doentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Os presbíteros pegam no óleo e unge, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os doentes, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então hoje, as pessoas andam brincando muito com as coisas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eu vou fazer um vídeo ainda, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus falando, aleluia, do óleo. Louvado seja Deus quem pode, quem não pode pegar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os presbíteros, se tem alguém doente, né? Chama os presbíteros da igreja e unja com o óleo da unção e o doente será curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas hoje o povo banalizou as coisas, irmão, as coisas de Deus. E é triste isso, por quê? Porque a pessoa que não serve a Deus, até a pessoa, irmãos, que não serve a Deus, que não lê a Bíblia, olha e diz assim, mas isso não está errado, não. Que nem uma irmã chegou para mim e perguntou para mim assim, mas me deram um óleo para eu beber na igreja, não é errado, não, isso. Eu bebi, fiquei sentindo o negócio queimando, me acabando aqui por dentro, quer dizer, botam essência no óleo, né, dá a pessoa para beber, para dizer que a pessoa vai ficar curada, aí a pessoa fica ali vomitando por causa da essência que tem ali dentro daquele óleo, e aí acha que Deus está trabalhando. Olha a meninice que está, e a chocarrice que está dentro da casa do Senhor. Aí o Senhor chega e faz o quê? Como fez lá, quando ele chega lá nos evangelhos, chega lá no templo, e aí ele chuta tudo aquilo ali, que está fazendo chocarrice, estão vendendo, né? Aqueles cambistas ali estão vendendo, estão fazendo um monte de coisa ali no templo, e o Senhor chuta, né? E diz que a casa dele é chamada casa de oração, e o zelo da casa do Senhor devora ele, consome ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a purificação do templo. Está lá em Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O povo está demais, o povo está fazendo muita coisa, está fazendo muita chocarrice, né, com as coisas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus não está se agradando disso não, irmãos. Deus não está se agradando disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, se nós não despertarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus vem, entendeu? E a gente fica, sabe por quê? Porque a gente entrou por esse engodo de Satanás.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente entrou, louvado seja Deus, por esse caminho enganoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não deixe que ninguém venha tirar de você, roubar a coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe que ninguém venha roubar de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele está voltando, igreja. Jesus, Ele está voltando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor quer que nós venhamos meditarmos na palavra Deus, na palavra dele, porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, quem nos liberta, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. Mateus, irmãos, 21, 12. Eu não vou ler mais, porque eu já tomei 35 minutos aqui, né? Mateus 21, 12 fala da purificação do templo, de quando Jesus entra e ele chuta tudo ali, porque ele não se agradou de tudo aquilo ali que ele estava vendo errado. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Gente vendendo óleo, irmãos. Desculpa, irmãos. Gente vendendo óleo da unção. Ah, mas eu comprei com o dízimo da igreja, então eu posso vender. Irmãs, isso não é Espírito de Deus, não. Isso é Espírito do engano. O óleo da unção não se vende, irmão. É para ungir os doentes. Não se vende, irmão. Não existe isso, irmãos. Onde é que está o Espírito de Deus nesse negócio? Então precisamos, irmãos, nos despertar. Porque o engodo de Satanás, a mentira de Satanás, tem tomado os templos. Os pastores não estão fazendo tudo errado. A maioria, porque ainda tem aquele remanescente, né, que serve a Deus direito, que tem cuidado com as coisas de Deus, que tem feito a vontade de Deus, como eu estou aqui, né, me esforçando, ensinando a vocês, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Muitos chegam e dizem: ah, mas mulher não ensina, mulher tem que ficar calada. Pois eu não fico não, porque Jesus me chamou e Jesus me deu a palavra dele para ensinar as pessoas, e eu vou ensinar que eu não tenho nada a ver com o homem que anda todo torto com Jesus. Eu tenho a ver com o meu Senhor, que eu vou prestar conta ao meu Deus. E aí, irmãos, pegando o dízimo, comprando o óleo, consagrando, diz eles, né? Porque não está consagrado, porque quando vende não está consagrado, está corrompido, está sujo. Leva para sua casa, sabe o que acontece? Traz maldição para dentro do seu lar, traz retaliação para dentro do seu lar. Aí daqui a pouco é filho doente, é nódulo, é mioma, a finança não dá, o dinheiro do salário não dá para pagar as contas, é necessidade, e tu não sabe por quê. Porque levou algo que não era para levar. Comprou algo que não era para ser vendido e levou para dentro da sua casa e tornou-se aquilo que era bênção, tornou-se maldição. Então vigia, irmãos. Vigia, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e vamos nos despertarmos. Amém? Já tomei 37 minutos, vocês me perdoem em nome de Jesus. Né? Louvado seja o nome do Senhor, não tem como eu falar mais, porque já vai ficar o vídeo longo. E tem gente que não gosta de assistir, né? Vídeo longo, mas é porque são vídeos de ensinamento. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Se você gostou, compartilhe, irmãos. Eu peço a vocês que deixem o seu joinha, porque o YouTube ele só notifica se deixar o joinha. Se não deixar, ele não tem assim o vídeo com conteúdo bom. Então deixa o seu joinha, irmãos. Em nome de Jesus, me ajude, se inscreva, compartilhe, ensine a outras pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que eu possa alcançar mais vidas. Eu agradeço a todas vocês que têm se inscrevido, né? Tem 625, né, inscritos. Eu louvo a Deus, né, pela sua vida, irmãos. Eu louvo a Deus, porque no início muitos diziam assim, que eu não ia ter inscrito porque meus vídeos é longo, né? E Deus tem feito essa obra. Então que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um de vocês que tem passado por aqui. Muito obrigada por me permitir entrar na sua casa e fazer parte da tua vida. Amém, minhas amadas? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo.